Olá, me chamo Carla Luísa e sou distribuidora e também usuária dos produtos da Inspiração Perfumes. Neste vídeo, quero lhe trazer informações sobre os produtos e também outros temas relacionados para você que é distribuidor ou cliente. No outro vídeo, começamos a falar sobre a maquiagem na região dos olhos. Hoje vamos para a segunda parte, falando sobre delineação e máscara para cílios. Vamos começar com o lápis retrátil da Inspiração, que contém 0,30 gramas. Ele possui óleo de castanha do Brasil, ceras naturais de abelha, carité e carnaúba e também contém vitamina E. Sua aplicação é macia e deslizante, resultado preciso e não requer apontador, pois sua ponta é retrátil. Para limpeza, no caso de você borrar na sua delineação, usar haste flexível ou famoso cotonete umedecido com demaquilante 4 em 1 da Inspiração, para corrigir qualquer erro na delineação. Outra coisa importante é também limpar a ponta do lápis antes de aplicá-lo na região dos olhos, como mostra a figura abaixo, pois ele pode ter impurezas ou restos de cosmético da sua última maquiagem. Vamos à fórmula e benefícios do lápis retrátil da Inspiração. O óleo da castanha do Pará é extraído da amêndoa do fruto e tem alto valor econômico. Um exemplo aqui que eu coloquei, de uma cotação que eu fiz na internet, só para avaliar, aproximadamente 185 mililitros equivale a R$ 58 no mercado. Então é um ativo de alto valor econômico, pois ele dá os seguintes benefícios para a pele. Ele é hidratante, atua contra os radicais livres e participa na formação do tecido da pele. A cera de carnaúba é retirada das folhas e o seu benefício para a pele também está na hidratação, é anti-irritante porque os olhos é uma região super sensível e forma uma camada protetora contra os agentes externos como sol, ventos e etc. Outro ativo é a cera de abelha, que também ajuda na pele delicada, limpa e suaviza a derme e previne o envelhecimento cutâneo. A cera de carité também é hidratante, contém vitamina E, atua na regeneração celular e também anti-irritante. Então você pode observar que todos os ativos do lápis retrátil da Inspiração atuam principalmente na questão de proteger, pois essa região dos olhos é muito delicada, sensível e precisa de proteção. E também hidratação, por isso esses ativos do lápis retrátil são tão importantes para essa região dos olhos. Agora vamos falar sobre esfumaçar os olhos, ou esfumar, como muitos falam, né? O que seria esfumar ou esfumaçar os olhos? É espalhar de forma que nem o delineador e nem as sombras fiquem marcados. Então vamos ver na imagem aqui. Aqui são 6 quadrados que explicam e exemplificam bem o esfumaçar. Você faz a delineação comum como você faz, sempre faz, e aí você vem com o pincel. A questão do pincel, na sombra da Inspiração, já vem o pincel, que é aquele pincel básico para aplicação de sombra. Mas existem vários pincéis também que podem te ajudar a esfumar. Muitas pessoas usam o próprio dedo para esfumar, também pode. Agora, o importante é o seguinte, quanto mais cerdas tiver o pincel, mais ele vai esfumar, mais ele vai espalhar. Já o pincel que tem menos cerda, ele vai ser mais preciso, então ele vai espalhar um pouco menos, vai ser mais durinho, mais preciso para você aplicar e fazer o esfumaçamento dos olhos. Então, nessa figura aqui, você faz o côncavo ali, delineia, e depois você vem espalhando. É muito importante que você faça isso de fora para dentro, da parte externa para a parte interna. E antes de você levar a sombra para aplicar, você dá a famosa batidinha para você tirar o excesso antes. Por isso que é legal você vir de fora para dentro, porque você vai clareando do externo para a parte interna dos olhos. Então,
No terceiro quadrante já está bem esfumado. No quarto quadrante, ali foi aplicado um corretivo ou uma base. Se você precisar corrigir, você pode fazer isso. Você pode usar o demaquilante ou um corretivo ou uma base para estar corrigindo a região que você quer esfumar. Depois vem continuando ali a finalização e por último, no último quadrado ali, você já vê bem marcado, porém não tá aquela coisa tipo tarja, né? Tá bem esfumado, bem espalhado. Nessa figura à esquerda, à sua esquerda, mostra a modelo, né, com os olhos bem esfumados, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Tá bem espalhado, você vê que não tá aquele delineamento riscado, aquela coisa dividida, ele tá bem espalhado. Então, esfumaçar, resumindo, é isso. Você deixar a sombra e o delineador bem espalhado, como se fosse uma fumaça, por isso que vem esse termo. Então, vamos continuar aqui falando sobre o lápis Duo Inspiração, que contém 1 grama. Esse lápis, ele tem 2 pontas e ele é enriquecido com manteiga de karité. Ele tem uma ponta preta e a outra branca para a delineação dos olhos. Ele tem uma cor intensa, boa fixação e cobertura. E como eu já disse anteriormente, para limpeza basta usar o demaquilante da inspiração. Vamos ver aqui um exemplo do lápis preto com branco. Muitas pessoas não usam lápis branco porque não sabem usá-lo. Nessa figura inferior aqui, a última, a segunda imagem, você vê nitidamente a utilização do lápis branco no olho esquerdo, à sua esquerda, e o lápis preto no olho à sua direita. Você percebe que o lápis branco, ele aumenta o olhar, ele aumenta os olhos, ele dá essa ilusão. Já o lápis preto tende a diminuir. Então, basicamente é isso. O preto, você pode usá-lo para delinear, contornar. Já o branco, ele tem várias outras funções que vamos ver mais à frente. Quais as utilizações do lápis branco? Como eu disse, ele pode ser usado na linha d'água para abrir o olhar. Também pode ser usado no canto interno dos olhos, que vou voltar lá a imagem para vocês verem melhor. Na primeira imagem, está vendo que ele está sendo usado não só na linha d'água, como na parte interna? Para dar uma separada, uma afastada nos olhos. Então, ele pode ser usado para isso também. Ele também pode ser usado como base para delineação com sombras coloridas. Então, você pode passar o lápis branco em toda a pálpebra móvel e depois vir aplicar a sombra, porque como o lápis ele é mais cremoso, ele vai aderir bem à sombra e vai deixar a sombra com a cor mais aberta, mais clara. Ele também pode iluminar os lábios, dando a ilusão de serem mais carnudos, fazendo o contorno antes e por baixo do batom. Não é em volta dos lábios, mas por baixo do batom. Ele pode dar uma clareada no batom, fazendo com que dê a impressão dos lábios maiores. Então, esse já é um uso mais incomum. Não muitas pessoas fazem isso, mas ele pode ser usado dessa forma também. Serve também como um clareador do seu batom, se usado por baixo do batom da sua preferência, cobrindo todo o lábio, como eu falei mais acima. E por último, para desenhar o risco para as sobrancelhas. Então, ele pode ser feito o seguinte: você pode contornar a sua sobrancelha. Antes de fazer a sua sobrancelha, você faz um contorno para marcar onde você vai tirar o excesso. Então, ele usa para fazer risco também. Outro uso também do lápis branco é para também marcar em volta da sobrancelha, destacar a sobrancelha. Muitas pessoas faz o contorno por baixo da sobrancelha e por cima com o lápis branco, depois espalha bem para que não fique aparecendo, né? Espalha bem, vai dar uma iluminada, uma destacada na sobrancelha. Essa também é uma das utilizações do lápis branco. Agora vamos falar sobre as máscaras para cílios da inspiração, que contém 8 ml. A incolor produz um olhar natural e expressivo, possui depantenol, alta fixação e pode ser usado para pentear as sobrancelhas.
Já a preta é curvadora de cílios, também com D-pantenol, vitamina E, fator de proteção solar 20, é à prova d'água e produz um olhar sexy e impactante. Vamos à fórmula e benefícios do D-pantenol ou provitamina B5. O D-pantenol é importante na manutenção da saúde da nossa pele e cabelos e é capaz de penetrar na pele, no cabelo e também nas unhas humanas. Então, você vê que esse ativo da máscara para cílio da inspiração é muito importante para a saúde dos cílios. E o benefício é a hidratação, a maleabilidade e flexibilidade, espessa os fios, deixa os fios com mais volume, melhora a condição dos fios, tornando-os mais resistentes, proporciona brilho, previne a despigmentação e descamação dos fios. E a vitamina E? O benefício da vitamina E para os cílios é a ação anti-radicais livres, previne os danos celulares decorrentes da radiação ultravioleta e do envelhecimento, melhora também a microcirculação e protege das gorduras oxidáveis no dia a dia. Qual a função da máscara curvadora? Seu aplicador tem formato diferenciado e cumpre a função de entortar, entre aspas, os fios para que fiquem curvados e abram mais o olhar. São tão eficientes que dispensam o uso anterior do Curvex. Mas mesmo assim nós vamos falar um pouco sobre o Curvex também para vocês conhecerem mais à frente. Agora vamos, ainda falando sobre cílios, falar um pouco sobre os cílios postiços. Esse slide, ele fala de maneira bem simples, para que você que ainda não usou o cílio postiço possa aprender. É um passo a passo, que é bem fácil. Vamos lá. O primeiro quadrante mostra ela medindo o cílio, então é importante você medir antes no tamanho do seu cílio, você tira um pouco, nunca você vai aplicar do início ao fim. Você vai tirar um pouquinho para ficar do segundo terço ali até a parte externa. Já no segundo quadrante, ela pega com a pinça, passa a cola, é importante ser uma boa cola para os cílios postiços. Conta até 10 para dar uma secadinha na cola, aplica a cola da parte externa para a interna e no terceiro quadrante ela já está passando a máscara de cílios. Então, olha que legal, a diferença que dá do primeiro quadrante ali dos cílios dela para o último quadrante. E aqui do lado direito tem alguns exemplos de cílios postiços. Esse último que está ali como discreto, eles são pequenos tufos que você vai aplicando a quantidade que você deseja. Dá um pouco mais de trabalho, mas tudo é questão de prática. Olha essa imagem que legal do antes e depois. Hoje está muito em alta o uso dos cílios postiços. Tem pessoas que não é a favor de passar a máscara de cílios nos cílios postiços, mas dá muita diferença se você passar a máscara depois que você aplica os cílios postiços, porque a máscara ela vai unir o seu cílio natural com o cílio postiço, então vai deixar mais bem finalizado, mais bem acabado. Então é importante passar a máscara de cílios sim nos cílios postiços. Então o que é o Curvex? O Curvex é uma importante ferramenta da maquiagem usada para curvar os cílios. Esse efeito faz com que os olhos pareçam maiores, mais abertos e mais brilhantes. Para as mulheres acima dos 30 anos, juntamente com outras técnicas, pode contribuir para dar um ar de rejuvenescimento. Para usá-lo, basta pressionar a raiz dos cílios por alguns segundos antes da aplicação da máscara de cílios. Então, aqui também existem maquiadores que passam a máscara antes do Curvex e tem maquiadores que passam a máscara após o Curvex. Fica a seu critério. Outros também, principalmente nesse Curvex de metal, dão uma esquentada nele com secador de cabelo antes, para que ele possa ainda mais curvar os cílios. Então, são técnicas para poder estar abrindo o olhar, levantando. Você viu ali a diferença, do olhar, dá muita diferença. O antes, você percebe os olhos mais caídos, já no depois você vê que deu uma levantada bem legal nos olhos aqui. Aqui está um comparativo, olha lá, o natural, que geralmente os nossos cílios eles são para frente, no segundo aqui é apenas com rímel e o último aqui o Curvex e o rímel. Então, é
é melhor aplicar os dois, né? Se caso você tenha o Curvex, você usa o Curvex e usa a máscara de cílios, né? Não tendo o Curvex, a máscara de cílios da inspiração é suficiente, pois ela é curvadora. Então você vem da raiz, tá? Sempre aplicando a máscara da raiz para as pontas dos cílios. E quanto mais camadas você colocar, mais volumoso o seu cílio vai ficar. Agora vamos para a aplicação e dicas. Então aqui, ó, a delineação e a máscara para cada tipo de olhos. No outro vídeo a gente falou sobre as sombras, né? Para os formatos de olhos. Aqui nós vamos ver a delineação em conjunto com a máscara. Nos olhos pequenos, opte sempre por traçados mais finos e apenas na pálpebra superior. Use lápis branco ou bege na linha d'água. Para uma maquiagem de noite, use um lápis esfumando na parte externa da linha d'água. Assim os seus olhos parecerão maiores. Isso também vale para olhos fundos. Então, se você tem um olho pequeno, quando você for delinear embaixo, delinea com o lápis branco, certo? E se você quiser passar o preto, você pode passar o lápis preto por fora, mas você vai esfumar, você vai espalhar ele para não ficar marcado, porque se ficar marcado, vai diminuir o olhar. Então, você esfuma que aí vai dar um efeito de aumentar o olhar. Já os olhos caídos. Invista em traços finos e não ultrapasse o canto externo do olho. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, evite o efeito gatinha. Ele é indicado apenas para pálpebras muito firmes e olhos grandes. Você poderá dar uma leve puxadinha no cantinho externo, mas sem exageros. Agora os olhos grandes. Use e abuse dos traçados e delineadores. Você pode quase tudo. Valem os traçados mais grossos na pálpebra superior e também lápis na linha d'água. Para um efeito mais estiloso, use lápis na linha d'água e também rente aos cílios inferiores bem esfumado. Aqui você pode marcar bem, porque os olhos são grandes. Mesmo que dê uma diminuída, você delineando em volta, não vai afetar a maquiagem. Ao contrário, vai destacar bem o olhar. Já os olhos separados, a principal indicação é não deixar o traçado muito longo, mais comprido do que o tamanho dos olhos. Outra opção é aplicar um pouco de sombra preta nos cantos internos para deixar o peso da maquiagem nessa região, para poder aproximar mais os olhos, tá? Para os olhos juntos, comece seu traçado fino. Aumente a espessura à medida que o traço se aproximar do canto externo. Isso vai dar a impressão dos olhos mais distantes. Aplicar a máscara para cílios de cor preta, suave nos cantos internos dos olhos e abundante à medida que se aproxima dos cantos externos. E aí? Fez ou não fez a diferença? Olha só a Jennifer Lopez aqui, ó. Tá vendo que o olho dela é pequeno, mas o esfumado deu uma amplitude, aumentou o olhar dela. E os cílios ali, ó, a máscara de cílios, não sabemos, mas provavelmente ela deve estar usando um cílio postiço. Olha a diferença. Já a Gisele, você percebe também que a Gisele tem os olhos pequenos, mas olha como o delineado fez toda a diferença, contrastou com o olhar dela e eles colocaram cores de sombra mais claras para dar uma ampliação. Você vê que o delineado da parte inferior é esfumado, para não diminuir o olhar e sim ampliar. Então, gente, o nosso próximo vídeo vai ser sobre o terceiro passo na maquiagem, que é a parte dos lábios. Nós vamos falar sobre o cuidados com os lábios, a dica para a fixação do batom e a delineação dos lábios. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe, curta esse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada e até a próxima!